Vamos fazer, tem um monte de mãe aqui. Aí, agora peraí que eu vou fixar o nome. Fixei o nome. Isso aí, gente. Nossa, chutei aqui o tripé que quase que eu derrubo o celular. E aí, gente? Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Pra fazer uma live assim à tarde. Gosto tanto de estar aqui. Gosto tanto de estar próxima de vocês, de saber o que tá acontecendo, né? Ó, vocês estão vendo que eu tô de filtro hoje, né? Tô tentando aqui achar um filtro que fique bom, porque eu fique bonito. Nossa senhora, esse aqui não deu certo, não. Olha esse, com cílios assim. Adoro. Vamos lá, vamos falar o que a gente tá aqui. Por que eu vim aqui pra gente conversar, tá? Semana passada a gente fez uma semana de intensivão no WhatsApp. Foi uma semana muito gostosa, uma semana onde eu pude compartilhar um pouquinho com vocês para que vocês pegassem e colocassem em prática na casa de vocês, né? Conhecimento sobre o sono. Quando eu digo para vocês que sono é um processo, que sono exige que a gente olhe para ele, para o sono dos nossos filhos, e que a gente priorize isso, que não é do dia para noite, isso é muito real, tá? Todas as vezes, gente, que eu vou falar sobre o sono, eu me remeto muito à lembrança de quando eu passei por a questão do sono, né, com a Diana. O quanto assim eu precisei olhar para o sono dela, eu precisei colocar como prioridade na minha casa para que eu pudesse cuidar, tá? E assim, ó, gente, de novo, eu falei hoje cedo e eu vou falar aqui com vocês antes de começar a falar dessa questão da autonomia do sono. Sono não é luxo, sono não é necessidade para a família, necessidade para a mãe, necessidade para o pai e para a criança, porque uma criança que não dorme bem, gente, sabe o que acontece com ela? Ela tem comprometimento no desenvolvimento, é uma criança que está sempre irritada, é uma criança que quando vai entrar lá na introdução alimentar não vai conseguir se alimentar bem porque está sempre cansada. Então não é luxo, é uma questão de prioridade, de colocar em prática. E não adianta também falar assim pra mim: ai, tentei um dia lá esse negócio de rotina, 2 dias, eu tentei uma semana, não deu certo. Gente, vem cá, isso não existe. É colocar em prática todos os dias, é entender que é um hábito, é entender que vai ter dias que não vão ser flores, que vai ser difícil, mas que no dia seguinte eu vou lá de novo, eu vou estar ali junto, eu vou trabalhar com autonomia. Gente, se eu pudesse, como que a gente é ser humano, né? O que a gente quer na vida? A gente quer a lei do menor esforço. Qual é a lei do menor esforço? Se eu pudesse fazer a live deitada, tava eu aqui deitada fazendo. E sem querer, no excesso de canseira da maternidade, da paternidade, a gente também quer o menor esforço, né? E o que é o menor esforço, gente? É o mais rápido. Muitas vezes é ninar até a criança dormir, ou é deixar a criança dormir mamando, ou enfim, tá? A gente vai criando estímulo. Tem mãe que usa o carrinho e se a gente quer trabalhar autonomia, é ao contrário disso, tá? Ó, vou falar aqui rapidinho com vocês um pouquinho sobre autonomia e depois eu vou olhando as perguntas, tá? Então quem quiser ir já mandando as perguntas, vai mandando que depois eu vou correr aqui pra ir olhando, tá bom? Vamos lá, o que a gente precisa pensar? Sobre a autonomia do sono. A criança, ela já sabe dormir desde que ela nasce. Aí a gente, no desespero, por não saber muitas informações, vai colocando hábitos na vida dessa criança. Por exemplo, a gente coloca o ninar, a gente coloca o sempre que a criança chora do mamar. Eu nem entendo direito o que essa criança quer, eu sempre resolvo com o peito, sempre que eu tô com sono eu vou lá e dou o peito. E muitas vezes nem é fome, ou então eu dou mamadeira e nem é fome. Eu coloco tapinha na bundinha, que nem muitas vezes essa criança precisa, né? E aí ela vai precisando, ela vai modulando esse comportamento, ela vai entendendo que para que ela consiga adormecer, ela precisa daquele estímulo. Ela entende que com aquele estímulo é que ela antecede o sono, antecede o momento do relaxar. A gente repete isso várias
vezes. E aí quando a gente quer trocar esse hábito, que a gente quer ensinar autonomia, a gente quer repetir 1 ou 2 vezes só, e não vai funcionar. O que eu mais vejo com relação a tirar a autonomia do sono da criança? No meu caso, aqui em casa foi assim, ó, a Diana, ela tinha 8 meses e ela só sabia dormir mamando. Ou ela dormia mamando ou ela dormia dando volta no carro dentro da cadeirinha. Ou seja, ela mamava, dormia, eu ia lá e colocava ela no berço. Daí, na troca do ciclo de sono dela, ela despertava, ela precisava voltar a mamar para voltar a dormir. Ou então, gente, nós já chegamos num ápice aqui na minha casa de colocar a Diana dentro do carro, tipo, 3 horas da manhã e sair da volta de carro. Porque eu falei, eu não aguento mais, meu peito tava inteirinho, tipo, dolorido, porque ela mamava muito. E aí eu vejo famílias que dormem com a criança no colo a noite toda, ou então fica ninando. Então como é que eu faço para retirar isso? Pensa comigo. Primeiro, eu preciso estruturar a rotina do dia dessa criança. Não adianta eu falar assim, não, vou resolver o problema, eu já entendi que minha filha não tem autonomia para dormir, pronto, vou mudar a forma de adormecer, sendo que essa criança tem um dia péssimo, que ela tem uma rotina péssima do dia, a criança já chega exausta. Não funciona dessa maneira. Eu primeiro preciso olhar para o dia e estruturar. Qual é a idade dessa criança? Ah, essa criança tem 5 meses. Quantas sonecas essa criança precisa? Ah, essa criança tem 9 meses. Quantas sonecas essa criança precisa? Gente, quem tá aqui na live, eu fico tão contente quando a live tá assim, ó, cheia de gente. Vai, vamos mandar assim, aviãozinho para mais mães virem aqui assistir, tá? Eu fico contente, gente, porque na minha casa foi transformador quando eu consegui olhar para o sono da Diana, entender sobre o sono da Diana e conseguir ajustar. Eu falo que foi sabe, mudou a minha maternidade, eu consegui estar muito mais conectada com a minha filha, foi divisor de águas, tá? Então eu espero que eu consiga trazer aqui pra vocês e que vocês consigam colocar em prática na casa de vocês, sim, porque é possível. Eu sempre falo assim, eu dei conta, vocês vão dar também. Só que não adianta querer um negócio pra ontem, entendeu? Não é pra ontem, é um processo, é uma educação, tá? E eu tô aqui junto com vocês pra isso, tá? Então assim, vamos lá, aí teve gente perguntando, quanto mais ou menos minha filha precisa dormir? Ó, não dá pra ter preguiça nisso. E lá no meu feed, gente, eu tenho tudo detalhado, assim, ó, tem mais ou menos, tem um gráfico lá no feed falando de quantas sonecas pra cada faixa etária. Gente, é catar o papel, fazer Netflix lá no meu feed, nos vídeos. Anota, meu filho tem 5 meses, ele precisa de mais ou menos tantas sonecas. Anota isso, deixa ali bonitinho. Meu filho tem 9 meses, precisa de 2 sonecas, a janela de sono é de tanto, né? Primeiro passo é esse. E aí eu vou cuidar desse dia, eu vou ajudar essa criança, eu vou ajustar esse ambiente de sono. Gente, não adianta querer colocar a criança para dormir em qualquer lugar. Mas a fulana falou que o filho dela é o filho dela. Se o teu filho tem dificuldade com sono, se o teu filho é uma criança que está ligada no ambiente, não adianta querer colocar essa criatura para dormir no meio de todo mundo. Não vai ter uma soneca boa. A criança, ela é curiosa por natureza. Obviamente, gente, se tiver um estímulo, essa criança vai querer olhar. Eu tô falando isso pra vocês porque, assim, gente, eu falo sobre isso aqui, sobre o sono, pra mim é muito claro. Quando eu tiver meu segundo filho, eu vou contar pra vocês como é que é, mas assim, eu enxergo com muita clareza. E eu vou contar pra vocês, eu nunca consegui colocar a Diana pra dormir num ambiente de muvuca, porque ela é da muvuca, ela sempre foi, ela queria ver, ela queria engatinhar no meio. Então não tem fórmula mágica, isso é da essência da criança. Então se você percebe que o teu filho é aquela criança mais curiosa, que tá ligada com tudo, que tudo quer ver, que é uma criança mais ativa, não adianta você querer falar que ele vai ter que aprender a dormir no barulho, porque ele não vai aprender. O que vai acontecer só é que essa criança vai chegar exausta e vai ser tudo sempre bagunçado. Então, criatura, bota dentro da tua cabeça, cuida do ambiente. Ambiente para dormir é um ambiente clean. Eu me identifico. Ambiente pra dormir, a gente traz verdade, gente. Tem uma coisa que eu trago na vida, é verdade. Não adianta, tem criança que
se desliga em qualquer lugar, entendeu? A criança simplesmente dorme. E tem criança que não. A minha filha é uma criança que, pra ela, hoje, gente, hoje, com 4 anos que ela vai fazer, se ela estiver num ambiente, assim, por exemplo, nós fomos pra praia em janeiro, filha, fecha o olho, dorme, descansa um pouco, lá no meio da praia, hoje ela faz isso, eu conversando com ela. Imagina quando ela tinha 1 ano e pouco, imagina, eu tinha que pegar ela no colo e ajudar ela a dormir quando eu tava fora do ambiente. E ainda assim, gente, era suado fazer isso. Era muito suado fazer isso. Então, não adianta a gente querer, sabe? Ai, porque vai ter que acostumar. Não vai ter que nada. É da criança. Eu tô falando por mim, tá? Adulta. Eu não consigo dormir com luz. Não durmo. O meu marido fala, você é fresca. Eu durmo com tapa-olho, porque ele fica assistindo o celular antes de dormir. Normalmente ele dorme mais tarde que eu. Gente, não consigo dormir. Eu ponho um tapa-olho assim, ó, porque a luz me atrapalha. Então a criança tem as suas individualidades e a gente tem que respeitar isso. Tem que respeitar a individualidade de cada um. Isso é um ponto muito importante, tá? Então vamos lá, vamos cuidar do ambiente de sono da criança, vamos fazer escurinho para não ter estímulo, vamos ligar o ruído branco pro barulho de fora. Ai, mas minha casa é super silêncio, tá, aí faz um... A criança pula no berço e acorda, né? Ou então passa uma moto com como é que é o nome daquele negócio? Com o escapamento estourado, a criança acorda. Então eu uso o ruído branco como uma forma de prevenção e também como uma forma de ritual, de sinalizar para a criança, olha, quando eu ligo o ruído branco é hora de relaxar e adormecer. Então eu vou cuidar desse dia, eu vou colocar uma temperatura agradável. Lembra que o corpinho precisa baixar a temperatura para relaxar e dormir. Se essa criança estiver com calor, ela não vai conseguir relaxar para dormir. São pontos importantes. Fê, eu já cuidei do dia, eu olhei para tudo isso, sabe? Eu fui organizando isso e assim, agora minha filha já meu filho tem auxílio ainda na soneca, precisa de um colo, precisa de um estímulo para adormecer, tá tudo bem, mas ele tá descansando bem durante o dia, tá legal, então eu posso começar a evoluir na noite. Eu gosto de evoluir pela noite. Por que eu gosto de evoluir pela noite? Para trabalhar essas questões de associações, de falta de autonomia para adormecer. Gente, porque noite é noite, eu tenho melatonina, né? Tudo facilita. Durante o dia, o padrão de sono é muito diferente, né? Eu não tenho a melatonina. Agora, à noite, as coisas caminham, é mais fácil. Então, eu particularmente gosto de trabalhar na noite primeiro, tá? Então, por exemplo, o que a gente precisa pensar? Qual é o motivo pelo qual tá faltando autonomia? Podem ser vários. Peraí, deixa eu tomar água, gente. Qual é o motivo pelo qual está faltando autonomia? Meu filho adormece mamando, toda vez que acorda precisa mamar para voltar a dormir. Não é fome, é realmente uma questão de hábito. Meu filho adormece sendo urinado, cada vez que ele acorda ele precisa voltar a ser urinado para voltar a dormir. Meu filho adormece com a chupeta na boca, cada vez que ele acorda ele precisa que a chupeta volte na boca para voltar a dormir. Meu filho adormece puxando o meu cabelo, toda vez que ele acorda ele precisa puxar o meu cabelo para voltar a dormir. Gente, tem inúmeras associações. Como é que eu faço para trabalhar essa autonomia, né? Como é que eu faço para trabalhar essa retirada de estímulo? O que eu foco é, como é que eu quero chegar lá na frente? Eu quero chegar lá na frente onde eu coloco meu filho no berço, digo, olha, é aqui, você vai se aconchegar para um lado, vai se aconchegar para o outro e vai adormecer, tá? Então o que eu preciso fazer? Vamos começar lá na primeira associação, que normalmente é a que mais, né, tem ali com as mães. Meu filho adormece mamando. Como que eu faço? Gente, eu fui a mãe que não troquei a ordem da atividade. Eu deixava o mamar por último, mas eu era assertiva. A Diana, na hora que eu via que a sucção começava a ficar lenta, o que eu fazia com a Diana? Eu retirava ela do meu... Eu fazia todo o ritual antes, né? E aí a última atividade era mamar. Então aí eu retirava ela do meu peito, trazia ela pro meu colo e ninava ela no meu colo. Aí a mãe falava assim, mas você tá trocando a associação, você tá dando ninar. Tô, mas é um processo. Não adianta tocar a menina no berço e achar que ela vai se resolver ali, porque não vai. Então eu troco. Fê, mas ela chora no meu colo. Obviamente que tua filha vai chorar. Ela tá habituada a dormir fazendo a sucção. Nesse momento que eu tô levando ela pra adormecer, o que vai acontecer? O cortisol dela tá alto. Ela tá cansada. O comportamento quando o cortisol tá alto
de querer colocar pra fora, de chorar, de não tá bom, de demonstrar insatisfação. E eu tô mudando algo. Então é natural que ela chore. Mas ela tá no teu colo, gente. Ela tá sendo urinada. Fer, mas ela chora assim. Gente, tá no seu colo. Olha só, faça um checklist. Há 10 minutos atrás, estava fora do quarto. Não tava com dor porque não tava chorando, tava tudo bem. O problema é, o choro é de protesto. Protesto porque pra ela é novo. Então o que você tem que mostrar? Que você tá ali junto com ela, que você tá confortando ela de uma outra forma, mas que vai haver mudança. Esse choro não vai ser pro resto da vida. Esse choro é uma transição para essa nova fase. Conforme ela vai entendendo que ela pode adormecer dessa forma, que não é mais mamando, que agora é ninando, esse choro vai diminuir, esse protesto vai acabar e vai começar a ser seguro agora dessa forma. Entendem que vai ficando leve, vai ficando fácil? Os primeiros dias são mais difíceis, mas quando eu tenho toda essa rotina que eu falei pra vocês aqui no começo da live já estruturada, quando eu tenho a segurança de que meu filho tá bem alimentado, de que a minha conexão emocional com ele lá no final do dia foi feita, tá tudo ok, tava tudo lindo fora do quarto, gente, é uma questão de consistência, de entender que não dá mais, não tá legal adormecer mamando. Fernanda, adormecer mamando é um problema? Não. Para algumas famílias, o bebê adormece mamando e tem um bom padrão de sono noturno. Para outras famílias, o bebê adormece mamando, mas acorda a noite toda e pra mãe tá tudo bem. A mãe segue dando mamar e pra ela tá tudo certo. E para outras famílias, o bebê acorda à noite e precisa voltar a mamar. E pra mãe não tá legal. E aí começa a não tá legal pra criança também. Começa a ficar uma relação que não tá mais funcionando. Precisa funcionar pros dois. É a díade, é a mãe e o filho. E precisa funcionar. A partir do momento que não tá funcionando pra um, vai acarretar outras coisas. Então eu preciso olhar pra isso. Eu preciso ser respeitosa em olhar pra isso. Tá? Isso é muito importante, porque não é no meio da noite, gente, eu não sei, eu vou falar uma coisa aqui com vocês, que eu vou contar pra vocês uma intimidade minha que já aconteceu, tá? Eu não sei se vocês se identificam, eu lembro que uma noite eu tava muito cansada, assim, e aí eu no meio da noite eu falei, chega, desse jeito. Eu não dou mais mamar pra Diana, não vou dar, eu amava amamentar, gente, amava, era apaixonada em amamentar. Falei, não dou mais mamar, chegou no meu limite, falei assim pro João, dá um jeito, pra mim deu. E era sustentável? Obviamente que não era, porque não foi algo estruturado, né? Porque não foi algo que eu organizei o dia dela, que ela chegou bem, que eu tinha um plano de como é que eu ia conduzir pra que o sono dela melhorasse. Eu simplesmente estourei no meio da noite. Obviamente que isso não ia funcionar, e não funcionou. Porque depois eu fiquei lá por meia hora, não vou dar mamar. No fim de tudo, gente, ela tava lá na minha cama dormindo mamando de novo. E eu me sentindo péssima, primeiro por ter negado, depois por ter dado, com aquele monte de emoção ali bagunçado. É diferente quando eu já entro programada pro que é que vai acontecer. Quando eu já sei como eu devo conduzir. A minha segurança é outra. Quando eu já sei mais ou menos o que eu posso esperar. Então é isso que eu tô falando pra vocês, do que é diferente de num pico de exaustão no meio da noite resolver mudar as regras do jogo, porque isso não funciona. E é o que acontece, porque aí no meio lá do jogo o cara está cansada, entendeu? E aí você quer dar um basta, mas também não consegue, aí vira aquele monte de emoção, tá? Então assim, ó, eu fui a mãe que dei mamar por último. Tem aquela mãe que diz assim pra mim na consultoria, Fê, se eu dou mamar por último, cara, vira um show, assim, aí a hora que sai do peito vira uma bagunça. E aí eu falo assim, mãe, então troca a ordem da atividade. Coloca assim, ó, mamar, banho e depois adormecer. E aí quando eu for adormecer, traz pro colo. Balança, né? Fer, vai ter choro. Vai, mas vai ter colo, vai ter balanço. E uma outra coisa que é importante nesse momento é um colo mais contido aqui, ó. Tá vendo um colo contidinho? Gente, se eu deixar a criança num colo muito solto, o cortisol vai aumentando cada vez mais. As perninhas vão se agitando, os bracinhos vão se agitando, e aí a gente troca a criança de posição, e aí vira um show de bagunça. Então eu falo assim, ó, dá um colinho contidinho, bem apertadinho, e se mantenha firme aqui, tá? Porque se eu troco muito a criança, eu passo uma mensagem ao contrário do que eu quero, de calma.
de relaxa, de eu tô aqui, tô te ajudando. Isso é muito importante. Imagina que a criança tá quase relaxando, eu troco. A criança tá quase relaxando, eu troco. A criança tá quase... Aí eu falo assim, mãe, vocês estão, nesse momento, vocês estão numa intimidade muito grande, numa conexão, numa troca de sentimento muito grande. E essa mãe tá... Eu falo, calma, respira profundo. Entenda que teu filho tá chorando, porque ele tá protestando, porque tá ofertando de uma forma diferente. Mas ninguém tá morrendo, tá tudo bem. Quem não tá sabendo lidar com esse choro? Né? Quem não tá sabendo olhar para esse choro e entender por que é esse choro? Bom, esse choro é porque meu filho está cansado, porque ele sabia dormir de uma forma e eu tô tentando mudar. E eu tô aqui junto com ele. Eu não tô negligenciando nada, não tá doendo nada. Não estou deixando ele no berço e dizendo, fique aí abandonado, dê um jeito e durma. Não estou falando isso. Então, essa inteligência emocional nossa de fazer essa reflexão naquele momento, gente, importantíssima, né? Importantíssima. Tá? Sempre falo muito sobre isso. Sempre é fácil de ter esse momento de olhar para a situação, respirar fundo e entender, não, tá chorando porque eu tô mudando uma forma, porque tá protestando, mas eu tô aqui, não tô negligenciando nada. É sempre fácil isso? Obviamente que não. Eu falo sobre isso nas minhas consultorias, tá? Falo muito sobre isso, assim, ó. A Diana sempre foi uma criança, hoje ela dorme muito bem, mas há 8 meses, quando ela tinha 8 meses, ela não dormia. E ela tem um sono que eu regro o sono dela, tá? Até hoje eu regro o sono dela. E aí eu lembro que quando ela tinha mais ou menos 1 ano e meio, assim, a soneca era muito difícil, porque eu tinha horário, né? Ela ia pra escola depois. E aí tinha dia que eu entrava no quarto tentando colocar ela pra dormir, eu precisava que ela dormisse mais cedo do que o relógio biológico dela pedia, na verdade. E aí eu saía do quarto assim, ó, a ponto de pegar um pelo pescoço. E aí eu sempre tentava respirar e escutar, me escutar, né? O que eu falava pra outras mães. Tá tudo bem, eu fiz a minha parte, eu fui lá, eu tentei ofertar. É um ser humaninho que tem aqui e eu preciso acolher a forma que ela tá... demonstrando o que ela está sentindo sem me desestabilizar, né? Isso é muito importante, isso é essencial, tá? Aí tá, gente, aí agora então a mãe tá lidando pra fazer o filho adormecer, o bebê segue acordando, obviamente, né, gente? Porque a gente só trocou a associação. Tem criança que a Diana foi uma criança que quando desassociou o peito e começou a dormir no colo parado, ela já engrenava bem o sono noturno. Tem criança que não, segue acordando. Aí a mãe já tá, desassociei o peito, ainda agora tem que ficar lá ninando. É um passo a passo, estamos caminhando. Beleza, vai trazer pro colo, agora eu vou dar o colo parado, porque o berço é parado, certo? Vou dar o colo parado. Fer, mas aí ela chora. Gente, nos 3 primeiros dias, eu vou dar intermitência. Chorou, eu dou uma balançadinha. Acalmou, eu paro. Chorou, eu dou uma balançadinha. Acalmou, eu paro. Entendeu? E aí eu vou chegar, depois de 3 ou 4 dias, eu vou dar o colo parado. Fer, ela tá chorando. Tá no teu colo. Tá tudo bem. O berço não balança depois. Eu preciso dar esse colo parado. Se conecta aqui, ó. Mamãe tá aqui. Tá tudo bem. Né? Esse é o segundo passo, né? Depois que eu desassocio do peito, eu tiro o balanço. Quanto tempo eu vou ficar nisso, de ficar no colo parado? Vamos ver a resposta da criança. Não tem fórmula mágica. Eu falo muito sobre isso na consultoria, gente. Não tem fórmula mágica. Eu não tenho uma receita de bolo pra te dar. Na consultoria eu brinco e eu falo muito com a mãe. Eu falo, pega na tua mão, mas eu não faço por você, gente. Eu não consigo fazer por você. É você, é o teu filho. Então olha pra ele. Eu tô junto com você nesse processo. O processo eu tenho um caminho para te dar, eu já passei por isso, eu já passei com várias mães por isso, então a gente tem um caminho onde a gente tem um objetivo lá para chegar, mas é você que vai levantar, é você que vai se conectar com o teu filho, é você que vai se acalmar e passar essa calmaria para a criança. É um processo que é teu, é um amadurecimento que é teu e do teu filho, tá? Então tá, gente. Agora o colo tá parado. E agora, Fernando, qual que é o próximo passo? O próximo passo é aquela hora que a criança mal dormiu, eu vou pôr ela no berço. E aí, vocês vão querer me matar. Porque você mal dormiu, você já põe. Você tá morrendo de medo, né, de pôr. Eu falo, põe.
O que vai acontecer? De duas uma, gente. Ou teu filho vai terminar de pegar no sono no berço e as coisas vão deslanchar, ou teu filho vai acordar chorando, você vai ter que pegar teu filho no colo de novo e iniciar o processo de novo, com o colo parado. Mas é um ponto muito importante, porque é se arriscando a colocar o bebê cada vez mais acordado, que ele veja para onde ele está indo, cada vez menos adormecido, que ele vai conseguir ir para o berço acordado. Vai ser do dia pra noite? Não. Mas se eu não tentar fazer isso, como é que vai acontecer? Não vai acontecer nunca, né? E a gente nunca permite isso, porque a gente tá cansado no final do dia. Porque a gente fala, ai, meu filho... A gente põe o filho da gente como incapaz de pegar no sono sozinho. É ou não é? E isso é um ponto muito importante, colocar a criança no berço mais acordado. Chorou, traz pro colo de novo. Não chorou? Espera. Aí a mãe que tem um bebê lá de 9, 10 meses vai falar assim pra mim, Fê, ela levantou no berço e ela quis começar a pular, ela super se agitou no berço. E eu digo, é isso, o primeiro momento da noite é isso, a criança vai super se agitar no berço, e vai levar tipo um tempão pra conseguir relaxar e adormecer. É isso mesmo. E aí você vai falar assim, tá, mas e aí? E aí assim, se ela chorar, ela vem pro teu colo de novo. Se ela não chorar, você deixa ela ali no berço. Vai levar um tempo até que ela vai conseguir se aconchegar. Dia seguinte, mesma coisa. Até que cada vez mais essa criança vai mais acordada pro berço e leva menos tempo para conseguir se aconchegar e adormecer. É um processo, tá? Nos vídeos aqui no feed eu tenho várias informações falando, se vocês assistirem, juntarem tudo e colocarem em prática na casa de vocês, vocês conseguem, tá? E se vocês precisam ser pegas pela mão, precisa de uma orientação mais específica na consultoria, eu faço isso, tá? Mas é vocês que vão caminhar com isso, mas é muito, 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 muito possível, tá? Eu vou ler agora aqui as perguntas de vocês. Eu não sei se eu vou conseguir ler de todo mundo, mas eu vou ler, tá? Quem já mandou aqui. Ficou clara essa questão da autonomia, do ir para o berço, do não ter medo. Chorou, vai voltar pro colo, mas eu vou pôr. Sabe uma outra coisa que eu não falei aqui que eu acho super legal e super importante? Colocar a criança para brincar no berço durante o dia. Brincar com a criança no quarto dela. Muitas vezes a gente não brinca com a criança não reconhece o lugar aonde ela adormece. E isso é um ponto muito importante para gerar confiança para a criança se sentir segura naquele lugar. Não tem essa de falar assim, berço é só lugar de dormir, não pode filhar no berço. Gente, a criança aprende brincando, ela vai explorar o berço, é natural isso, tá? Eu mesmo, assim, eu não brincava com a Diana, eu lembro nessa fase, eu não brincava com a Diana no quarto dela, tá? E eu comecei a brincar, comecei a colocar na rotina todo dia ir pro quarto dela, todo dia ter esse espaço no quarto dela, todo dia colocar ela no berço dela, pra ela se familiarizar, né? A Simone, 1 ano e 2 meses, não adormece sozinho comigo, mãe, só quero TT, com o pai, cola e música. Não tem mais ninguém pra ajudar. Simone, é um passo a passo, você assistiu a live, tá? É pegar ela, não adormece mais mamando, agora vai adormecer no seu colo. Fê, mas ela chora porque ela entende que com você é sempre mamando. Quando vai conversando com ela, vai mostrando, vai assim com uma blusinha mais altinha, fala pra ela, olha, você já mamou, agora você vai vir pro colo da mamãe, gera segurança nisso que você tá falando, gere previsibilidade nisso que você tá falando. Isso é um ponto muito importante, tá? Meu bebê tem 1 ano e 1 mês e dorme na cama desde os 2 meses. Alguma dica para dormir sozinho? Ele mama. Eu acho que aqui na live a gente acabou falando, você mandou lá no começo da live, né? A gente acabou falando assim sobre essa questão de ir colocando a criança cada vez menos dormindo para ela ver para onde ela tá indo, né? Aline, meu bebê tem 2 meses e acorda a cada 2 horas à noite. O máximo que já esticou até hoje foram 4 horas, mas dorme super bem, mama e já dorme. Nessa fase o estômago ainda é super pequenininho, o bebê precisa mamar muito, realmente dependendo do peso que essa criança nasceu, ele ainda não produz melatonina. Então o que você precisa certificar é de que quando ele acorda, de fato ele acorda para vir mamar.
Observa se você não tá indo atender a criança, só a criança resmungando. Às vezes a criança ainda tá dormindo, a gente já põe no peito. E aí o que acontece é que essa criança não mama direito. E aí logo em seguida ela vai precisar mamar de novo. Então observa se você tá esperando realmente o seu filho te chamar para depois ir lá e ofertar o peito, tá? Ai meu Deus, saiu aqui. Bebê de 1 ano e 6 meses, só dorme no balanço. Quase 1 hora de balanço para dormir. Jana, tirar o balanço, sentar com ele no colo e dizer, meu filho, tem o colo da mamãe. Cara, com 1 ano e 6 meses, com 2 anos, você não aguenta mais essa criança. Tá no colo, tá tudo bem. Vai demorar mais ainda para dormir, mas vai aprender. Você não tá negligenciando nada. A Fernanda, Fê, tava tudo certo com o sono. Houve uma regressão. Como iniciar o processo de novo? 10 meses. Fê, vem de onde você tá? Se agora adormece mamando, eu vou retirar o adormecer mamando e vou trazer pro colo, balançando, para depois do balanço diminuir o balanço. Sempre que a gente se perde no meio, a gente precisa entender que eu preciso passar pelo processo de novo. Normalmente o que eu vejo é que é um processo mais rápido, porque é como memória muscular, a criança já sabe o caminho, mas a gente, não adianta a gente achar que a gente não vai ter que fazer isso, porque a gente vai ter que conduzir novamente, com segurança, com firmeza, da mesma forma que foi, tá? Alice, como criar uma rotina de sono para o bebê de 3 meses? Difícil, acorda da soneca, faz dormir na marra? Então, assim, ó, com 3 meses eu preciso respeitar as janelas de sono. Eu não gosto, eu tava falando com uma mãe agora, antes de entrar aqui na live, de uma bebê de 5 meses. Eu falei assim pra ela, a função que a gente fica nessa faixa etária é de colocar a criança para adormecer o dia todo, né? Porque a janelinha de sono ela é muito curtinha. Então, o que eu gosto nessa idade, assim? Horário para acordar e horário para finalizar o dia, tá? Horário para começar e para finalizar o dia fixo. Fixo, meia hora mais, meia hora menos, tá tudo bem. O restante, eu vou olhando e respeitando as janelas de sono. Não adianta você anotar horários que você quer que aconteça. Às vezes a soneca vai ser um pouco mais curta e a janela... a outra soneca também um pouco antes, ou às vezes a soneca é um pouco mais longa e a outra soneca... Então eu preciso ter essa flexibilidade. E essa flexibilidade, você consegue atingir ela quando você consegue ver o sinal de sono do seu filho. Sobrancelha vermelha, começa a puxar a orelha e eu cruzo com a janela de sono da idade, tá? E não planilhar uma rotina anteriormente, tá? Gente, eu vou ter que finalizar a live. Eu tenho uma consultoria agora às 16 horas, tá? Eu queria agradecer todo mundo. Vamos marcar toda segunda-feira? Gente, amei, eu amo estar aqui, eu amo ter assim, contato com vocês. Quando vocês tiverem alguma dúvida, eu ando bem atrapalhada para responder, mas me manda lá nos comentários, sempre na última postagem eu busco sempre responder. Eu ando com uma demanda bem grande, mas eu tento responder todo mundo, tá? Vou ver se amanhã eu consigo abrir uma caixinha de pergunta para vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia de todo mundo. Eu vou deixar a live salva, eu não vou deixar salva aqui não, tá? Eu vou salvar ela e vou subir ela lá no YouTube pra vocês, tá bom? Um beijo, viu?